Certo, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma espécie de síntese, né? Dessas duas coisas que a gente viu, que foi velocidade média e a função horária, que foi a que a gente tentou ver. Então, só para a gente voltar aqui, a gente estava... Foi aqui que a gente terminou a nossa aula. E aí, cara, deixa eu ver. Eu acho que assim vai ficar mais legal. O som, espero. É porque, enfim, sofro com o microfone. Mas a gente tem aqui, cara, foi aqui o ponto onde a gente parou na última aula. E a gente chegou a essa fórmula aqui, tá bom? A gente viu que isso aqui era a cara típica de uma função horária de um corpo que estivesse a uma velocidade constante. Ou seja, a velocidade dele não muda. Então, a gente teria essa função aqui. Tudo bem? Eu fiz toda a atividade para que você se convencesse disso. E, mais do que isso, que você identificasse facilmente o que são esses caras. Esse cara aqui é a posição inicial. E esse cara aqui é a velocidade do cara, do meu móvel. Então, quando você enxergasse uma função assim, exemplo 1, você já de cara já pode me dizer qual é a posição inicial desse cara? 10. Tá aqui. Aqui é o lugar onde ele começa. Qual é a velocidade desse cara? 30. Óbvio. E que essa função é de um cara que se move com velocidade constante. A velocidade dele é constante. Então eu posso fazer vários exemplos. Posso pegar uma outra função aqui. Essa é igual a 10 menos 50t. Imagina que tem um móvel D. 10 não. Vamos botar aqui menos 50t. Tá bom. Qual é a posição inicial dele? Tem algum terminho aqui com posição sem aquele t multiplicando? Não, não tem. Então, posição inicial dele é 0, porque não tem. Qual é a velocidade dele? Você vai me dizer. Menos 50 metros por segundo. Óbvio. E aqui, metros por segundo, é claro, né? É muito mais... ele vai explicar, mais ou menos, se é metro por segundo ou não. Se é quilômetro por hora, enfim. É ele que vai explicar, é ele que vai dizer, né? Então, tá. Agora que a gente viu, eu quero mostrar uma coisa para você, uma situação, para a gente entender e dar mais um passo na compreensão aqui do nosso problema. Eu peguei aqui um exemplo, a gente vai imaginar que o Joãozinho, né? O Joãozinho, ele come um determinado número de chocolates todo dia. Então, o Joãozinho, no primeiro dia, ele come 2 chocolates. No segundo dia, ele come... Vamos botar aqui. Primeiro. No segundo dia, ele come 4 chocolates. No terceiro dia. E assim vai. Tudo bem? Tá, aí eu te pergunto. Qual é, assim, o número médio de chocolates? Quantos chocolates, em média, o Pedrinho come por dia? Bom, como é que você faz um cálculo de média, né, pessoal? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele come 10 chocolates. Come 10 chocolates. Em quanto tempo? Aí a gente divide pelo número de dias que passou. É assim que a gente faz uma média, não é? Então a gente vai pegar 1, 2, 3, 4, 5 dias. E vai perceber que o Pedrinho come, em média, 2 chocolates por dia. 2 choques por dia. Tá bom? Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos olhar. Ele não come 2 chocolates todo dia. A gente sabe disso. Dá pra ver aqui pela história do que aconteceu com o consumo aqui do chocolate do Pedrinho, que ele não come 2 por dia. Mas, se ele comesse, né, sempre regularzinho, a gente pode botar uma linha aqui, ó, e a gente vai ver isso.
eu botar essa linha aqui para vocês verem. Para você ver, se ele fosse comer de forma regular, ele ia comer 2 chocolates por dia. É só imaginar que esses chocolates estariam aqui, ó, compensando os dias que ele comeu menos. Então, tem um dia que ele comeu mais, tem um dia que ele comeu menos, mas em média ele come 2 chocolates por dia. Conseguiram ver? Tá, onde eu quero chegar? Vamos só fazer mais um para a gente ver se a gente entendeu a brincadeira do chocolate. Imagina agora que a Fernanda coma 3 chocolates todos os dias. Todos os dias ela come essa quantidade de chocolates aqui. Então, isso aqui é no primeiro dia, de novo. Vamos lá. Primeiro dia. Segundo dia. Terceiro dia. Quarto dia e quinto dia. Então, você está vendo que ela comeu sempre a mesma quantidade. Se eu te perguntar agora qual é a quantidade de chocolates em média que ela come por dia, cara, eu posso fazer a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ela come 15 chocolates. E a média vai ficar aí em 5 dias, né? 15 dividido por 5 dá 3 chocolates por dia. Então, galera, aqui eu nem precisaria perguntar. Por quê? Porque eu sei que ela sempre comeu a mesma quantidade. Então, a quantidade média que ela come é sempre a mesma. É sempre 3 chocolates por dia. Onde que eu quero chegar com isso, pessoal? Existe uma diferença entre essa equação aqui. Na verdade, ó, quando a gente escreve isso aqui, S é igual a S0 mais V vezes T. Essa velocidade aqui é o que a gente chama de velocidade instantânea. Acontece que como essa equação aqui é a velocidade do movimento uniforme, é a primeira vez que a gente está falando em movimento uniforme, mas como eu sei que a velocidade é constante, é sempre a mesma, como era o caso do chocolatinho, como é que eu posso obter ela? Bom, eu posso calcular com aquela fórmula da velocidade média. Então, olha só, velocidade média é diferente da velocidade instantânea. Mas, quando estiver no movimento uniforme, ou quando a velocidade é constante, quando a velocidade é constante, ou seja, ela nunca muda, então ela passa a ser igual à velocidade instantânea. E aí eu vou explicar melhor agora, ó. Então, assim, o que eu estou dizendo? Velocidade média, ela não é igual à velocidade instantânea. Mas, nesse caso especial, quando a velocidade for sempre a mesma, a gente vai ter que a velocidade média é igual à velocidade instantânea. E aí você vai me perguntar, o que é, afinal, a velocidade instantânea? A gente viu a velocidade média. Ela é uma ideia, uma noção. Então, aqui no nosso caso do chocolatinho, é essa história aqui, ó. A velocidade média, ela seria uma ideia de quanto de velocidade você está fazendo por dia, por metro, por segundo, por quilômetro por hora. Mas ela não vai te dar a velocidade real. Acontece que quando o seu movimento é constante, a tua velocidade média é igual à velocidade em cada dia separado, tá vendo? Então aqui, ó, o que eu vou dizer para você? Eu vou dizer que a velocidade média é uma ideia global daquilo que aconteceu. E a velocidade instantânea, ela é pontual, ela é localizada naquele momento. O que é importante aqui é que você distingua, né, que você faça a separação. Porque logo mais a gente vai ir para uma situação onde a velocidade varia. E as velocidades vão ser mais parecidas com essa aqui do Pedrinho do que com essa aqui. Por enquanto a gente vai ficar aqui um tempo. Eu vou fazer aqui a brincadeira com método só para você ver como é que funcionaria, né? Então imagina o seguinte, olha. Um carro, ele andou 4 metros no primeiro segundo. Vou botar aqui. Primeiro segundo. Segundo segundo. Terceiro segundo. Aqui quarto segundo, ele estava parado.
o quinto segundo e o sexto segundo. Então, qual foi a velocidade média desse cara? Se isso aqui for 1 metro, né, e a gente está trabalhando em segundos aqui, então como é que vai ficar? Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 metros. Então lembra da forma como é que era? Lembra que a fórmula era assim, ó, P é igual a ΔS sobre ΔT? Ele andou 12 metros, vou botar aqui aquele médio, a gente está falando de velocidade média. Então ele andou 12 metros. Em quantos segundos? A gente pega tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inclusive esse aqui, ó. Porque aqui ele ficou parado, mas a gente conta também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. E aí a gente vai ter uma velocidade média de 3, 6, 2, né? Nossa. 2 metros por segundo. Então essa é a velocidade média dele. Mas essa não é a velocidade instantânea desse cara. Por quê? Porque em pontos diferentes da pista ele estava andando mais, tinha hora que ele estava andando menos. Essa ideia aqui seria a ideia da velocidade instantânea. Tudo bem? Então isso aqui seria uma velocidade instantânea no primeiro segundo, no segundo segundo. Então, como é que eu calculo a velocidade instantânea? Qual é a diferença dela para a média? A velocidade instantânea, eu vou restringir o intervalo. Eu vou cada vez, ó, ao invés de ver tudo, eu vou ver só naqueles 2 primeiros segundos. E aí eu vou ter uma ideia melhor. Eu vou ver só nos 3 primeiros segundos. E aí eu vou ter... Ainda assim, a fórmula vai ser a mesma. Isso que é legal. A fórmula vai ser a mesma. Só que esse ΔT aqui, ó, ele vai ficar cada vez menor. Até um momento... Bom, aí eu não precisava escrever assim, mas... Não vou escrever, não. Mas até esse ΔT ser bem pequenininho, tá bom? Então, aí, deixa eu mostrar para você como é que é o caso da velocidade constante. O que acontece na velocidade constante? Aí eu tinha aqui. Não peguei, mas eu pego aqui, ó. Vou pegar o seguinte. Vamos supor que o nosso carrinho, Ctrl C, cinco, 6. Vamos fazer 6 segundos também. Qual é a velocidade média dele se isso aqui acontece de 1 em 1 segundo? Como é que a gente vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ΔT é igual a 6 segundos. E quanto que ele andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E a gente vai ter aqui o ΔS de 24 metros. Então, se a gente divide 24 por 6, dá 4 metros por segundo. Óbvio. Olha aqui o que eu estou falando da velocidade média. A gente calculou a velocidade média. De quê? De todo o percurso. Mas se eu te falasse assim, ó, calcula só desse ponto aqui, ó. Quanto que ele andou aqui? 4 metros por segundo. E aqui, 4 metros por segundo. E se eu pegar esses dois aqui? Qual seria a velocidade média desse intervalo? Então, a velocidade média desse intervalo, aqui tem 2 segundos, não é? E quantas réguas tem? 8. 8 dividido por 2, 4. Caramba, galera. Então, o que eu estou mostrando é, quando eu estou com a velocidade constante, eu sempre faço o mesmo valor, a minha velocidade média e a minha velocidade instantânea, a minha velocidade naquele exato momento, é sempre a mesma. Então, velocidade média, essas duas fórmulas aqui, ó, vão conversar, elas vão ser equivalentes até. Essa velocidade média vai ser igual à velocidade instantânea. Quando? Quando a sua velocidade for constante. Tá bom? Esse era o resumo da aula de hoje. Acho que era a última informação que eu tinha que passar sobre esse tipo de movimento, que é o movimento uniforme, que é o que a gente vai começar a estudar. E a próxima aula eu vou resolver alguns exercícios e mostrar como é que a gente aplica isso na prática, tá bom? Então, é isso que eu queria passar hoje. Valeu!